Olá meninas, sejam bem-vindas para mais uma aula do nosso reforço acadêmico, tratando sobre o conteúdo das disciplinas que vão cair no simulado. Hoje nós iremos falar sobre filosofia da educação, né? E o conteúdo vai ser baseado na última aula que teve, que acredito que algumas não tenham participado, ou talvez quem participou tenha faltado alguma informação para entender. Então, vou estar aqui fazendo uma pequena revisão com vocês, baseado no conteúdo dos slides, apenas reforçando o que foi estudado e trazendo novos pontos de vista que talvez possam ajudar vocês na compreensão da matéria, ok? Nessa última aula foi tratado sobre mitologia e educação. E aí a gente tem que parar para pensar. O que é o mito? O mito, ele era uma tentativa de explicar o mundo. Tanto a questão da origem do mundo, quanto questões gerais da natureza, como, por exemplo, sol, chuva, e também sentimentos, como amor, raiva, ok? Então, assim, os mitos, eles surgiam com essa tentativa de explicar, porque eles ainda não tinham um conhecimento específico que trouxesse o entendimento científico. Isso ainda seria trabalhado posteriormente. Então, o mito, ele surge principalmente com isso, com uma tentativa de explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza, os sentimentos e tudo mais. Por exemplo, na questão da mitologia grega, por exemplo, a natureza, nós temos como Apolo relacionado ao sol. Nós temos como Afrodite relacionada ao amor, né, o sentimento do amor, e por aí vai. E isso nas demais mitologias também, como, por exemplo, a mitologia dos indígenas do Brasil e os indígenas dos Estados Unidos também, culturas africanas, todos os povos têm a sua mitologia e a sua forma de explicar o mundo, ok? Então, aqui é isso que fala, a busca humana por sentido. Então, os mitos, eles surgem disso daí, e eles interpretam fenômenos da existência. Agora, tratando sobre mito e tragédia, nós vimos aqui o pensamento de Vernon, que ele fala que mito e tragédia são linguagens diferentes. Então, a tragédia seria uma reinterpretação dos mitos no contexto social da polis. Seria basicamente como se fosse uma aplicação baseada naquelas vivências. E aí ele traz aqui o valor educativo do mito e da tragédia, que seria reflexão sobre ética, destino e liberdade. Porque a gente tem que entender que o mito, por exemplo, na Grécia Antiga, ele trazia o ideal do homem grego. Por meio, por exemplo, da história na Odisseia, da Ilíada. Tinha o ideal do homem grego, era tudo nesse sentido. Agora, tratando sobre mitologia no ensino, fala muito sobre utilizar a mitologia como uma forma válida para educação. Então, é sobre isso aqui, ó, válida para a educação. Porque a visão positivista, para o positivismo, era como se a ciência fosse completamente superior à mitologia. Mas a realidade é que ambas têm importância, mas em diferentes funções. Diferentes funções. A ciência é uma compreensão
real do mundo. A mitologia, uma compreensão muitas vezes metafórica, ou talvez até mesmo voltada para um contexto de avaliação social. Então aqui, vamos colocar a ciência como real e a mitologia como metafórica e social. Ok? Aí temos aqui Hegel, Nietzsche, Freud e Levi-Strauss falam que o mito é uma forma legítima de conhecimento. Então, assim, é importante, é válido sim os mitos como uma forma de conhecimento, mas depende muito da aplicação. Qual que vai ser a aplicação? Lembrem-se disso. Agora, sobre o valor do mito. Aí é que vai reforçar que não é apenas uma história fantasiosa, mas uma linguagem simbólica e educativa. Então, os mitos eles trazem uma linguagem simbólica, ou seja, tem um simbolismo por trás daquela história que foi trabalhada. E pode ser educativa, trazer conceitos para a educação e valores também, como por exemplo amor, ódio, coragem, traição, justiça, porque a gente tem vários mitos que contam coisas diferentes. Alguns vão tratar o tema do amor, alguns vão tratar o ódio, alguns vão falar sobre coragem, como por exemplo o Hércules, né? Alguns vão falar sobre traição e outros sobre uma justiça. E aí é importante incluir mitos africanos, indígenas e asiáticos para romper o eurocentrismo, que foi o que eu falei lá em cima, que não é apenas uma mitologia que se referia àquilo, mas sim vários tipos de mitologia, entre elas africana, indígena, asiática e tudo mais. Não se limitar ao conceito europeu. O que é o eurocentrismo? É o europeu como centro de tudo e todas as outras coisas, inferiores. Isso não é certo, tá bom? Agora, a tragédia de Édipo Rei. O que é o mito de Édipo? O mito de Édipo trata primordialmente de um oráculo que falou para o rei e a rainha que o filho deles iria matar o pai e casar com a mãe. E aí eles, numa tentativa de impedir que isso acontecesse, eles abandonam o filho e esse filho ele é encontrado por um outro rei. E aí, quando eles encontram um outro rei, acho que tem um outro oráculo, alguma outra pessoa que fala de novo dessa profecia, digamos assim. E aí ele, na tentativa de impedir isso de acontecer, ele foge. Deixa eu colocar aqui, abandono. Ele foge e volta pra cá. Mas quando ele foge, ele entra num confronto. Onde ele acaba matando o rei, mas ele não sabia ainda que era o rei. Entendeu? Ele não sabia ainda que era o rei. Aí tinha a esfinge, que matava todos que não respondiam corretamente. Ele vai lá e ele responde a questão dela, que era sobre o que de manhã anda em 4 patas, ao meio-dia em 2 e à noite em 3. Aí ele responde que é o homem. Porque no início da vida engatinha, ou seja, um bebê. Na fase adulta anda sobre as 2 pernas e na velhice utiliza a bengala como apoio, então seriam 3 pernas, que são as 2 pernas e a bengala de apoio. E aí ele responde corretamente. Aí ele é tido como
Ó, ele responde corretamente. Aí ele é tido como herói. E aí, ele recebe a rainha para se casar com ela. E aí ele acaba cumprindo a profecia, que tinha sido dita tanto pelo oráculo ao rei, quanto novamente para ele. E mesmo essa tentativa de impedir acabou concretizando. Então, assim, seria como não dá para fugir do seu destino. Você pode tentar fugir, mas você sempre vai voltar para ele, independente do que aconteça. Aqui eu fiz só para realmente vocês irem entendendo enquanto eu falava, porque eu acho que vendo assim não dá para entender muito bem, mas eu vou disponibilizar para vocês uma versão resumida do mito de Édipo, tá? Para vocês poderem ler. E peço que leiam, por favor, que é bem importante para vocês entenderem essa parte. E aqui fala, o enredo, Édipo tenta escapar do destino, mas o cumpre tragicamente. Então o que acontece? Os pais dele tentaram escapar do destino, mandaram ele embora. Ele tentou escapar do destino de matar o seu outro pai, que ele não sabia que era pai adotivo, que ele achou que era o pai biológico. Ele tenta fugir disso e acaba indo diretamente para o seu destino. E aí, eu esqueci de falar, mas no final ele depois tem uma série de doenças, assim, coisas negativas que acontecem no reino. E ele buscando o fundamento de quem tinha matado o rei, ele descobre que ele mesmo tinha matado o rei. E aí que ele percebe que, na verdade, ele cumpriu aquela profecia, que ele era casado com a própria mãe. E aí ele acaba por arrancar os próprios olhos e viver cego. E a rainha, percebendo que se casou com o próprio filho, ela acaba se matando. É bem trágico, mas mitos normalmente são assim mesmo. Simboliza a busca pela verdade e relação entre saber e culpa, né? Porque você sabe, então isso gera a culpa, preocupação do que vai ser feito. E essa busca pela verdade. Os pais queriam buscar uma verdade pelo oráculo, e saber trouxe culpa, e eles abandonaram o filho. E aí fica toda essa situação. Aí temos aqui que a tragédia reflete práticas jurídicas e de poder na Grécia, né? Isso é bem importante porque essas tragédias, elas refletiam, e você consegue entender certos conceitos por meio desses mitos. Então, assim, como eles poderiam não ser importantes, sendo que eles podem trazer informações relevantes sobre a história e cultura daquele povo, ok? Aí o Édipo Rei busca da verdade por meio de testemunhas e provas. E o foco no poder central versus o relacional, que são as testemunhas. E aí agora sobre a esfinge, fala sobre simbolizar as etapas da vida humana, que é aquilo que a gente falou, do bebê, adulto e a velhice. E o destino grego é o desdobramento da potência divina, né? Que aí no caso seria a consequência daquelas ações que acabaram desencadeando naquilo que eles tentavam fugir. E ensina que mesmo diante do inevitável, é possível agir com autonomia. Autonomia não quer dizer que você vai evitar aquilo, mas que você tem vários caminhos que podem ser traçados que vão resultar naquilo ali. Seria basicamente isso, ok? Porque ele poderia ter ficado e acontecido, mas ele foi embora e acabou acontecendo da mesma forma. Agora, a dimensão educativa do mito, né? O mito, ele vai trazer aqui uma educação para a vida e não apenas na vida. Então, não é apenas para você saber na sua vida particular, mas você estar preparado para uma vida social. Então, podemos colocar isso aqui para vocês, ó, vida social. E a cegueira final, autoconhecimento e responsabilidade pelos próprios atos, né, que seria, no caso, no final daquele mito, onde ele finalmente percebe o que aconteceu e aí ele se sente responsável por toda aquela situação, pois ele mesmo fugiu do seu pai adotivo e acabou indo ao seu destino trágico. E autodomínio, aceitação e transformação interior, que aí, no caso, nesse mito, por exemplo,
mostra qual que foi a reação dele com aquilo e como ele agiu perante a situação. Ele não aceitou deliberadamente, mas ele buscou uma transformação, uma forma de compensar aquilo, que no caso dele foi arrancando os próprios olhos. E agora, com as considerações finais, nós entendemos que o mito é instrumento formativo, ele não é mero entretenimento. Então, o mito, ele tem valores, ele traz ensinamentos. Basta ter o quê? Discernimento. Para saber diferenciar o que nele traz traços da vida real, como, por exemplo, sentimentos e valores, né? Que aí, no caso, sentimentos podem ser o amor, a raiva, a traição. E os valores, né? Como, por exemplo, coragem, independência. E você discernir a vida real do que é fantasioso. Nesse caso ali, por exemplo, a gente tem a esfinge como algo fantasioso. A questão do oráculo também pode ser visto como algo fantasioso, né? Tipo assim, impôs aquele destino, mas talvez não seja necessariamente algo concreto. E aí provoca reflexão sobre a condição humana e o sentido do existir. Então, assim, o mito, ele é importante, a mitologia, ela é importante nesse sentido reflexivo, que ele pode trazer uma nova visão sobre a nossa vida, os nossos valores e como a gente age. E reforça aqui também que a vida é trágica e bela. Então, assim, a vida vai ter tragédias, talvez não tão explícitas ou tão absurdas, né? Que, vamos dizer assim, exageradas quanto de um mito, mas vai ter, sim, situações trágicas e vão ter situações belas. Então, o mito, ele pode ser utilizado como uma forma de aprender a viver e conviver com essas situações. E aqui, uma frase final. Édipo Rei trata de uma educação para a vida, sobre como viver apesar da dor do destino. E aqui faz uma compensação final, né? Tratando sobre viver mesmo sabendo da dor do destino. E, por exemplo, qual seria um pensamento lógico para essa afirmação aplicado na vida real? Seria o conceito da morte, né? Que por mais que a gente possa viver de formas diferentes, com certa autonomia quanto ao como agir, o que fazer, ainda assim tem um destino inevitável, né? E isso numa visão realmente bem assim filosófica e centrada nessa parte mais concreta, sem necessariamente uma tendência religiosa, ok? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Foi um conteúdo, assim, bem diferente de trabalhar. E realmente espero que tenha ajudado e que possa servir de base para vocês para essa prova. Eu estou contando que esse conteúdo vai ser bem trabalhado por ter sido o último que foi visto, né? Então eu acho que ele vai ter certa relevância, sim. Mas no geral, o restante do material fala muito sobre a questão da educação na Grécia Antiga e fala sobre isso que eu falei também, sobre o ideal do homem grego, Odisseia, Ilíada e por aí vai. Então eu acredito que esse vídeo, por mais que tenha ficado um pouquinho longo, seja válido e bem importante para vocês entenderem um pouco dessa situação, ok? É isso, bons estudos e bom simulado. Até a próxima!